Muitas mulheres, quando engravidam, têm dúvidas sobre quando a concepção aconteceu, ou seja, de qual a data da relação sexual aquela gravidez ocorreu. E eu vou explicar sobre isso nesse vídeo, que pode não ser muito fácil de identificar isso, e vou dar algumas dicas para mulheres que estão nessa situação, porque com certa frequência eu já recebi algumas vezes no Instagram mulheres meio desesperadas com esse assunto. Primeiro é importante esclarecer o básico, que o período fértil da maior parte das mulheres acontece no meio dos ciclos menstruais. Então, para uma mulher com ciclo padrão, que corresponde à maior parte das mulheres, tem ciclos menstruais regulares em torno de 28 dias, a ovulação acontece geralmente no meio entre uma menstruação e outra. Então vamos supor que a mulher menstruou, primeiro dia do ciclo num domingo, dali 2 semanas aproximadamente no domingo ela deve estar ovulando. Porém, aí entra o problema. Esses dias podem variar um pouco, alguns dias para mais ou para menos, nem sempre é exatamente no meio do ciclo. Dá para identificar, às vezes, nas mulheres que fizeram teste de ovulação, ele consegue precisar um pouco melhor quando a mulher está ovulando. Na maioria das vezes, quando a mulher é engravida, ela não tinha feito o teste antes, a gente fica no escuro, tem que chutar. E tem um outro agravante para essa situação, que é o espermatozoide pode durar até uns 3, talvez a 4 a 5 dias ainda vivo e viável no organismo da mulher. Então ela pode ter tido uma relação e ter ovulado dias depois e ainda assim ter sido fecundado. Portanto, pode ser bem difícil, às vezes, identificar exatamente de quando a gestação aconteceu, a fecundação, né? No caso, a concepção. Diante dessa situação, o que traz para a gente uma informação um pouco mais precisa sobre isso é o tamanho do embrião, o tamanho do feto. Então, pela medida do embrião a ultrassom, e muitas vezes essa é a forma que a gente tem que se basear para saber o tempo de gestação exato, por vezes a mulher não sabe a data da menstruação, pelo tamanho do embrião é possível saber um pouco melhor sobre isso. E quando a gente fala que o embrião tem, por exemplo, 7 semanas, a gente considera isso a partir do que seria a data da última menstruação. E como a concepção costuma acontecer em média 2 semanas depois da menstruação, esse embrião estimado de 7 semanas teria sido concebido 5 semanas antes. Mas, como eu falei, existe uma margem de variação tanto da ovulação quanto da possível fecundação que torna muito pouco preciso saber. Se a mulher teve relações sexuais bem espaçadas, é possível às vezes a gente saber exatamente de quando foi. Em outra situação, pode ser muito difícil a gente conseguir saber exatamente, na verdade é impossível saber de fato o dia em que a mulher engravidou. Então, para mulheres que têm questões e dúvidas com relação à paternidade, pode ser de fato muito difícil de identificar isso ainda durante a gravidez. Todo mundo sabe que é muito fácil de fazer um teste de paternidade depois que a criança nasce, mas eu quero dizer que existe desde 2016, mais ou menos, no Brasil, um teste genético, poucos laboratórios fazem, eu não tenho nenhum vínculo com nenhum deles, só informo que isso existe. Vocês podem achar na internet procurando por teste de paternidade não invasivo, teste de DNA não invasivo, que é um teste possível de ser feito com sangue da mãe. Deve ser caro, mas é uma possibilidade de já durante a gravidez conseguir tirar essa dúvida, que só seria esclarecida depois da gestação, sem precisar fazer um teste, que é como era feito no passado, que precisaria de algum tipo de material fetal, alguma célula, alguma amostra de líquido amniótico ou da placenta, que aí precisaria de um exame invasivo. Então, existe esse exame mais moderno, vocês podem procurar sobre isso, e essa seria então a solução quando existe a dúvida da paternidade, porque de fato pode ser muito difícil, muito impreciso estimar a data da concepção. E se você não conhecia, caiu aqui direto nesse vídeo, saiba que você está num dos maiores canais do YouTube de informação médica sobre saúde da mulher. Tenho muitos outros vídeos explicando sobre diversos assuntos de ginecologia e obstetrícia, tudo sobre anticoncepcionais, DIUs, métodos como um todo, muitos temas de gravidez. Então fica o convite para se inscrever, por favor, aqui no canal, mandar também esse vídeo para outras mulheres que podem se beneficiar dele, e um forte abraço, até o próximo vídeo.